Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Amém. Podemos falar como Samuel Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos, cada domingo que a gente vai se encontrando, a gente vai lembrando. Eu lembro muito do Salmo 42, que o Salmo 42 é quando o povo estava cativo na Babilônia, e eles lembravam de como era em Jerusalém, como eram os cultos, como eles podiam adorar a Deus, né? E ainda que nós estamos vindo só os domingos, né? Nós praticamente cancelamos toda atividade durante a semana e estamos só os domingos aqui, mas ainda a gente fica condicionado, né? Porque igreja, o gostoso é abraçar, é cumprimentar, é conversar, é confraternizar. E a gente ainda está meio limitado em relação a isso. Mas eu creio que logo isso vai passar e nós vamos poder estar voltando à normalidade, louvando e adorando o nosso Deus de uma forma mais ampla. Não que nós não temos louvado e adorado, né? Mas que é difícil a gente chegar na igreja, às vezes acaba o culto aqui, a gente tem aquele hábito, né? Não vai embora se não abraça o seu irmão. E agora você tem que falar, vai embora, mas não dê um abraço ao seu irmão. Então, mas eu sei que Deus está no controle de tudo e uma hora tudo isso vai passar. Agora, enquanto isso não passa, querido, nós não podemos deixar o amor esfriar. Nós não podemos deixar que essa situação nos distancie do nosso foco, nos distancie do propósito que Deus tem na nossa vida. Na verdade, toda crise, ela potencializa aquilo que já está em nós. Então, dentro de um relacionamento conjugal, quando tem uma crise, aquela crise ou vai fazer aquele casal se separar, ou vai fazer aquele casal se amar mais ainda. Se juntar e falar, vamos sair dessa, nós vamos dar a volta por cima, Deus é conosco e vamos superar tudo isso. E aqui na igreja não é diferente. Eu creio que com essa situação nós sabemos que muitas pessoas não podem vir à igreja, gostariam de estar vindo, mas tem algumas doenças já pré-existentes, então tem que estar evitando mesmo, né? Enquanto não sair essa vacina, todos nós ficamos inseguros. Essa semana eu fiz novamente o teste, graças a Deus deu negativo de novo, é a segunda vez. A gente sabe que cada um tem um organismo, cada um tem uma resistência no seu corpo, mas aquilo que a gente puder evitar, a gente tem que evitar. Eu li um livro e ele falava, antecipe o inevitável. Então aquilo que a gente pode evitar, vamos evitar. Agora que nós não podemos abrir mão de louvar, de adorar o nosso Deus, apesar de muitos não poderem estar vindo à igreja, apesar de nós estarmos tendo culto uma vez por semana, mas se a sua vida com Deus estiver resumida só no domingo, ou você vindo aqui ou assistindo da sua casa, tome cuidado. Tome cuidado, porque você pode, de repente, ir se esfriando, como a palavra de Deus diz, né? As pessoas vão se esfriando, e quando ela vê, até Provérbios diz que sem lenha o fogo se apaga. Então nós temos muitas pessoas que, infelizmente, essa crise está distanciando elas mais ainda de Deus. A crise tinha que aproximar mais ela de Deus, mas essa crise está distanciando. Porque apesar da crise, talvez ela não está tendo dificuldades financeiras, ela está conseguindo pagar as contas, está conseguindo comer, está conseguindo beber, está conseguindo vestir. E isso vai causando uma falsa sensação de proteção, uma falsa sensação que sozinho ela consegue superar tudo que vai vir ainda pela frente. E não, querido. O próprio Cristo, ele falou para os discípulos, sem mim nada vocês podem fazer. Eu acho que essa tem que ser a nossa consciência. Temos que entender isso. E dentro dessa introdução, queria convidar você a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia aí no Salmo 73, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Salmo 73 é um salmo muito conhecido, Salmo de Asaf. Você que está aqui, se quiser se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, você que está na sua casa, puder nos acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia também, né? Porque às vezes o fato de estarmos em casa gera uma displicência, né? A gente coloca lá, mas fica vendo os comentários, fica vendo outras coisas. Por isso que na igreja é bom que a gente fique um pouquinho mais concentrado. A gente se desliga um pouquinho das coisas e presta mais atenção. Agora, muitas das vezes em casa a gente tem aquela facilidade, como as pessoas não estão nos vendo, deixa o celular lá para fazer de conta
pastor vê que ela assistiu, né? O Fernando fazia isso bastante, para dizer que estavam lá e ficava assistindo Fantástico, né? Se perguntasse da mensagem, não sabia. Salmo 73, queridos. Eu estou vendo algumas pessoas, acho que quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Primeira vez ali. Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos. Amém? Salmo 73. Vou ler o salmo inteiro, querido, porque esse salmo é maravilhoso. É o salmo de Asaf. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta por eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Verso 14. Pois o dia inteiro sou afligido, de todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares. Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Olha aí, querido, versículo 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar? Pai, nós somos gratos, meu Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos de estarmos mais uma vez reunidos para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Eu peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos tudo o que o Senhor quer nos revelar através dessa palavra. Abençoe, meu Deus, cada família aqui representada. Não só os que estão aqui, mas os que estão nos acompanhando de seus lares também, de suas casas. Aqueles que posteriormente estarão ouvindo essa mensagem também. Que o Senhor, de uma forma muito singular, toque em cada um desses corações, para que eles venham entender e compreender o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. É em Teu nome que pedimos, em Teu nome que já agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos? Primeiro vamos falar um pouquinho desse contexto. Asaf era o líder da música em Israel. Ele foi escolhido pelo próprio rei Davi. Quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, foi Asaf que veio na frente cantando com os levitas. Ele era um levita, ele era da tribo de Levi. Ele era um músico, um compositor, um cantor nato. Uma pessoa que viu coisas sobrenaturais, que viu milagres. Ele estava presente quando Uza colocou a mão na arca e morreu, né, instantaneamente. Ele viu
grandes batalhas que Davi venceu. Posteriormente, após a morte de Davi, ele também acompanhou Salomão. E depois também, até o rei sucessor de Salomão teve a presença de Asaf. Segundo os estudiosos, Asaf, quando ele escreve esse salmo, ele tem aproximadamente 60 anos de idade. Ele já era uma pessoa instruída, ele já era uma pessoa que tinha visto muitas coisas, tinha presenciado coisas sobrenaturais. Mas, contudo, ele teve um momento de deslize, ele teve um momento de crise. Ele mesmo diz, os meus pés quase se desviaram. Ele começa escrevendo esse salmo falando que Deus é bom. Ele não tem dúvida da bondade de Deus. Ele não tem dúvida que Deus é justo, que Deus é poderoso. Quando ele simplesmente fala que Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Mas aí ele diz, porque isso daqui é uma experiência dele. A gente tem que entender que salmos, querido, é isso. Salmo é a pessoa colocando para fora o sentimento. Ele está escrevendo, é como os poetas hoje fazem os poemas, né? O camarada, a mulher vai embora, ele escreve na angústia dele, ele escreve lá uma música, né? Dependendo da situação que a pessoa está passando, ela expõe o que está no coração dela e faz uma letra. Foi isso que Asaf fez. Ele escreveu esse salmo diante de uma experiência que ele teve. Ele passou por um momento de angústia, de uma crise existencial, de uma crise teológica, de uma crise de fé. Então preste atenção, alguém que já tinha uma maturidade, entre aspas, cristã, vamos contextualizar para hoje, alguém que viu coisas sobrenaturais, alguém que presenciou obras extraordinárias de Deus, mas agora, de repente, ele está numa crise de fé. Ele está em dúvida de muitas coisas. Ele está achando que Deus é injusto. Ele está achando que Deus não se preocupa com ele, que Deus não ama dele, que Deus não vê a causa dele. Por isso que ele diz, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por pouco eu não tropecei, eu não escorreguei. Por quê? Porque eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, desses arrogantes. Preste atenção, querido, porque isso possivelmente pode acontecer com muitos de nós. Se não aconteceu, está acontecendo. Se não aconteceu e não está acontecendo, vai acontecer. É quando a gente tira os olhos de Deus, quando a gente tira os olhos da promessa e começa a olhar para outras coisas. E a gente acaba fazendo o nosso próprio julgamento, nosso próprio juízo. A gente acaba querendo entender as coisas do nosso jeito. A gente quer usar a lógica humana. Preste atenção, querido, você tem que entender que o que Jesus ensinou para nós, que o grande aqui na terra, no céu é pequeno. Lembra o que ele falou? Que o servo aqui na terra é maior do que o Senhor. Na lógica de Jesus, a gente tem que entender que não é uma racionalidade humana que tem que preservar, que tem que perseverar na nossa consciência, mas é uma consciência divina. É pensar como Jesus, é agir como Jesus. É por isso que o Evangelho, ele mostra quem é Deus, como Deus age através de Cristo, que é o nosso Deus encarnado. Então, quando eu olho para Jesus, eu consigo ver as coisas diferentes. Mas quando eu olho para a lógica humana, eu sou influenciado pela lógica humana, pelo humanismo, pela lei do cão, que é a lei do mais forte. O que predomina hoje no mundo é a lei do cão, é a lei do mais forte. Você olha para um lado, olha para o outro, você aos seus olhos, você não vê justiça. É isso que Asaf está falando. Ele começou a olhar para pessoas e ele estava vendo uma injustiça. Ele começa a descrever isso aqui. Nós, muitas das vezes, estamos fazendo exatamente como? Olhando no Facebook, no Instagram, na TV. Nós estamos deixando essas coisas, e prestem bem atenção, olhem bem aqui para mim, você que está aqui, você que está na sua casa. Pastor, mas eu não posso ver o Facebook? Eu não posso ver o Instagram? Eu não posso ver a televisão? Pode. Pode.
Com certeza, mas essas coisas não podem pautar a sua vida, não pode pautar as suas decisões, não pode pautar as suas emoções. Você tem que ser pautado pela palavra, pelo que a Bíblia ensina, pelo que Jesus deixou para nós. Porque senão que nós vamos viver nesse drama que esse homem viveu. Não importa se você tem 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, você está na igreja servindo a Deus, não importa que você é um líder do louvor, não importa que você é um músico nato, não importa que você é um missionário, que você é um pastor, que você é um evangelista, não importa o seu nível, a sua patente espiritual, vamos dizer assim. Se você não entender genuinamente o evangelho, você vai cair nessa vala que a maioria cai. É onde as pessoas desanimam, frustram e abandonam a Deus. Hoje nós temos uma corrente muito grande de coach, né? É coach para todo lado, a maioria dos pastores são coach. E o coach é bom, é legal, você precisa de motivação. Um homem motivado, ele faz qualquer coisa. A pessoa, quando ela tem motivação, ela passa por cima de muitas coisas. E é bom você ter motivação, é bom você ter, olhar para coisas que te motivam, que faz você buscar o seu melhor. Mas você não pode viver disso. Porque isso também é passageiro. Porque às vezes as coisas não vão dar certo como você imaginou que elas dariam. E é nessa hora que as suas estruturas podem ser abaladas. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele mandou a gente edificar a nossa casa onde? Na areia ou na rocha? Na rocha. Porque quando é edificado na rocha, essas coisas não nos abalam. Elas não derrubam a nossa estrutura. Então, quais foram as razões aqui que fez Asaf ter inveja dos maus? Por que ele chegou a esse ponto de ter inveja dos maus? O primeiro ponto foi esse, ele tirou os olhos de Deus, ele tirou os olhos do altar, ele não fez como Paulo nos ensina. Paulo, ele nos ensina a olhar para o alvo. É isso que Paulo ensina. Aconteça o que estiver acontecendo do seu lado, olhe para o alvo, olhe para Jesus. O mundo está desabando, as coisas estão acontecendo, é crise, é tragédia, dificuldade, mas eu continuo olhando para o alvo, meu alvo é Cristo. Paulo nos ensinou isso. Nós temos o privilégio de ter as cartas de Paulo, coisa que Asaf não teve, né? Então nós temos que aprender aqui que nós temos que tomar muito cuidado e sermos mais criteriosos com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê. A gente tem que ser mais seletivo, por quê? Porque nós somos seres influenciados. E se você não tiver uma estrutura inabalável, você muda. Sabia? Nós temos hoje um fenômeno, né? Que é filhos que não torcem para o time que o pai torce. Como assim? Antigamente era natural, o pai era São Paulino, o filho era São Paulino, era corintiano, o filho era corintiano, era palmeirense, o filho era palmeirense, era santista, né? Os bisavós nossos que eram santistas, né? Eram santistas. Mas aí o que acontece? Hoje não, hoje você vê um pai com a camisa do Corinthians, o filho com a camisa do Palmeiras, outro com a camisa do São Paulo, por quê? Porque ele foi influenciado por um tio, foi influenciado por um primo, foi influenciado por alguém, e ele não seguiu o time do pai. Ele seguiu o time que alguém influenciou ele. E agora, por que acontece isso? Porque ele não tinha as suas convicções, ele não tinha a sua convicção em torcer para aquele time, ele mudou. Isso também acontece espiritualmente falando. As pessoas estão na igreja, buscam a Deus, louvam a Deus, vêm ao culto, frequentam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas de repente alguém vem, assopra uma coisa ali e ele é influenciado e ele abandona aquela fé, ele abandona aquela espiritualidade que ele andava, aquela doutrina que ele seguia e agora ele muda. E é isso a gente vê muito, né? E muda da água para o vinho, é impressionante. O cara deixa de ser cristão, volta, vira ateu, ou vira hinduísta, budista, e assim vai, aí afora. Por quê? Porque não tem convicção. Agora, quando você tem convicção, nada te abala. E foi isso que aconteceu com Asaf. Faltava essa convicção nele. Por quê? Porque no decorrer do dia a dia, talvez Asaf começou a não ter tanto tempo de orar, tanto tempo de adorar, como acontece com muitos hoje, que vai se esfriando, e aquilo fez com que o coração de Asaf começasse a pautar para outras coisas, a desejar outras coisas. E ele começou agora a fazer uma observação. Ele começou a analisar pessoas.
E aí ele percebia que tinha pessoas que eram ímpias, pessoas que não seguiam o Deus que ele seguia, não tinham uma vida correta, não tinham uma vida justa, mas tinham saúde. E ele via que de repente ele tinha gripe, ele ficava doente. É como muitos aí nós estamos com esse coronavírus, e muitos na sua ignorância, eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, eu não pego. Não pego. Vigie, querido. Tome cuidado. A Bíblia fala, não tentará o Senhor teu Deus. Deus não vai fazer por você aquilo que cabe a você fazer. Nós temos que ter bom senso. Aquilo que a gente pode evitar, a gente tem que evitar. Mas o que aconteceu com Asaf? Ele começava a observar assim, puxa vida, eu sou crente, estou na igreja, sirvo a Deus, tenho as minhas dificuldades. O meu vizinho, ele é ímpio, está lá, tranquilo. Meu filho fica doente, meu filho pegou gripe, meu filho ficou internado, e o filho do meu vizinho lá que faz festa todo final de semana, eu vou para a igreja e ele fica lá bebendo, e com ele não acontece nada. E isso também acontece conosco. Quando a gente começa a fazer comparação, nós fazemos grau de comparação. Deixa eu falar uma coisa e que isso fique bem claro na sua vida. Querido, ninguém é igual a ninguém. Ninguém conhece todo o contexto da vida de ninguém. Não meça pessoas pelo que elas falam momentaneamente, pelo que elas postam no Facebook, pelo que elas comentam, porque a vida delas não é isso. A gente tem essa mania, né, de olhar o momentâneo, mas existe todo um contexto. Existe todo um contexto. Então tome cuidado, porque o que aconteceu com Asaf, ele começou a perceber isso. Versículo 4, ele fala exatamente isso. Eles não passam por sofrimento. É como se eles não sofressem, parece que eles não ficam doentes. Só eu fico doente, só minha família fica doente, só meus parentes ficam doentes. E isso acontece na vida de muitos cristãos. Quando alguém da família dele é cometido de um câncer. E aí ele fala, puxa, mas essa pessoa é tão boa, a gente sempre foi na igreja, tudo, a gente orou, pediu para Deus, a pessoa pegou câncer, está lá internada, agora fazendo quimioterapia, o médico praticamente desenganou. E isso vai fazendo com que a nossa cabeça comece a colocar algumas dúvidas, algumas inquietações. Parece que a gente vai analisando isso, nós temos essa, desculpe o termo que eu vou usar, mas essa imbecilidade de fazer esse grau de comparação. A gente começa a julgar Deus pelo que acontece conosco, pelo que acontece com os outros. Então a gente começa a achar que Deus está agindo de uma forma errada. E a gente quer ensinar Deus a agir da forma certa. Porque a gente vê homens e mulheres tementes a Deus, fiéis a Deus, passando por um sofrimento, tendo um câncer, uma doença, enquanto os muitos safados, sem vergonhas aí, que vivem uma vida toda desregrada, tão bem. E a gente começa a fazer esse grau de comparação. Outra coisa que fez Asaf também ficar ali titubeando, foi isso. O versículo 5. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. É como se essas pessoas fossem imunes. Como se eles tivessem uma vida fácil. Como se para eles tivessem uma resistência melhor do que a nossa. A gente começa a julgar isso também. A gente começa a ver o versículo 5, fala que parece que eles não têm dificuldades financeiras. A gente numa luta danada ali, pagando o boleto atrasado com aquela dificuldade, e parece que o ímpio, o safado que faz a coisa errada, para ele tudo dá certo. Outra coisa que fez ele ficar angustiado e preocupado é que ele via muitos pais sofrendo com os filhos, como a gente vê hoje. Às vezes você vai ver um pai e uma mãe maravilhosos, gente boa, íntegra, de caráter, pessoas tementes a Deus, frequentam a igreja, cultuam, são um exemplo, e o filho é um drogado, o filho é um viciado, o filho é um rebelde, a filha. E aí de repente você vê o ímpio, o cara bebe, o cara fuma, o cara fala palavrão, o cara fala, tá, e o filho dele estuda, o filho dele é dedicado, e você fala assim, puxa, tem alguma coisa errada. Não é possível, o ímpio não tem ausência de aflição, só eu tenho.
Então ele foi medindo, ele foi vendo coisas, ele foi tirando os olhos de Deus e olhando do lado. Prosperidade, querido, nossa, eu lembro que uma vez eu estava aqui trabalhando na igreja, aqui a gente construindo aqui, né, os irmãos aí tudo ajudando, trabalhando, sábado, domingo, feriado. E aí no sábado à tarde a gente aqui ralando, passou um amigo meu, jogava bola comigo. E a gente ralando, e eu falei, fulano, vem aqui na igreja. Ele falou, eu não preciso de igreja não preciso de Deus. Eu falei, rapaz, todos nós precisamos de Deus. Aí ele tirou do bolso um maço de dinheiro assim, porque ele estava vendendo drogas, estava traficando. Ah, meu Deus, é isso daqui. Ainda eu falei para ele, só que isso acaba. Mas é essa zombaria, né? O cara é traficante, é bandido, é ladrão, e aí ele tem dinheiro, ele compra o que ele quer, ele compra o tênis que ele quer, ele compra o carro que ele quer, ele faz o que ele quer, e você ali ralando, trabalhando, dia a dia, ganhando seu dinheirinho ali, dificuldade para pagar as contas, não sobra nada, e você fica naquela angústia, aquilo vai tomando conta do seu coração, e você vai começando a fazer no grau de comparação. Puxa, o cara tá indo bem e eu aqui me ralando, sofrendo. E aí, querido, foi isso que aconteceu com Asaf. Ele começou a olhar para tudo isso e ele ficou com inveja desses caras. Ele queria ser igual a esse pessoal. Ele falou assim, vale a pena ser safado. Não vale a pena ser cristão, não vale a pena andar certo. Ele fala exatamente isso, não está valendo a pena eu ser temente a Deus, eu não fazer a coisa errada, porque eu não estou vendo vantagem nisso. Eu estou observando a vida do ímpio, eu estou observando a vida do corrupto, eu estou observando a vida do safado, eu estou observando a vida das pessoas de má índole, e eles parecem que estão se dando bem. E eu que estou levando uma vida correta, eu que estou tentando não dar certo, parece que eu estou vivendo uma vida desgraçada. E isso foi tomando conta do coração dele. Por isso que ele fala, quase os meus pés se desviaram. Eu sei, querido, que isso acontece com Asaf. Ninguém aqui nunca fez isso, né? Ninguém nunca olhou para a grama do vizinho, para o carro do vizinho. Ninguém nunca olhou para o colega de trabalho que estava numa posição melhor, né? Ninguém nunca fez esse grau de comparação quando ficou doente, né? A gente não tem... Isso aqui é Asaf, que Asaf era muito ignorante, né? Não, querido, isso pode acontecer com todos nós. Mas agora vamos entender por que Asaf ele foi vendo essas coisas, e aí ele até pontuou como esses homens e essas pessoas eram. Todas as pessoas, elas tinham algumas características. Ele fala que essas pessoas, versículo 6, elas eram soberbas e violentas. Elas tinham dinheiro, elas tinham poder, mas isso gerou nelas uma soberba. Isso gerou nelas um espírito de superioridade, de violência, se julgando melhor do que os outros. Deixa eu lembrar você, qual é a única pessoa que Deus existe, que a Bíblia diz, sabe qual que é? Quem? Soberbo. Você quer ser esse tipo de gente que consegue as coisas, que faz coisa errada e que alcança seus objetivos, mas se transformar num soberbo? Porque se tem uma pessoa que Deus resiste, é o soberbo. A Bíblia diz isso, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Ele não resiste ladrão, Ele não resiste a pessoa leprosa, ele não resiste nada, mas o soberbo Ele resiste. O soberbo. E quando você está abastado, quando você está confiando em você, quando você está olhando e achando que tudo que você está conquistando é pela sua própria força, você vira um soberbo. Você vira uma pessoa violenta. Além disso, você vira uma pessoa glutão. Você acaba sendo alguém insaciável, que você vai comendo, você sempre vai aumentando as suas expectativas. Você vira uma pessoa cobiçosa. Cada vez você quer mais, você nunca está satisfeito, aquilo vira uma doença. Por mais que você tenha, você não se satisfaz, você sempre está querendo mais. Você vai satisfazendo todos os seus prazeres, todos os seus desejos da carne. E aí você vai se transformando nesse monstro, nesse tipo de gente, que quem olha fala, nossa, que vida maravilhosa. Mas quem está vivendo sabe a desgraça de vida que é. Não tem paz, não tem refrigério na alma, não tem contentamento. Tem ouro, tem a prata, tem tudo, como nós vimos semana passada Naamã, era o general da Síria, tinha dinheiro, levou 70 quilos de ouro e 350 quilos de prata para presentear o profeta em Israel, e ele não quis. O
cara, para levar essa grana, é porque tinha grana, né? 70 quilos de ouro, 350 quilos de prata, mais roupas. Cara poderoso, general de milhares e milhares de soldados. Braço direito de Ben-Hadad, que era o dono do mundo naquela época, mas era extremamente limitado, porque tinha uma lepra e todo o dinheiro dele, todo o poder dele não poderia curar aquela lepra. E aí ele teve que ir lá no simplesinho Eliseu, que morava lá na casinha dele, no barraquinho dele, que nem saiu para atender ele, e mandou ele lá pular no Rio Jordão. Quem era mais rico? Eliseu ou Naamã? Olha a visão, querido. Como que Naamã se sentiu depois perto de Eliseu? Naamã, com todo o poder, com toda a riqueza, quando depois que ele foi curado, que ele voltou lá na casa de Eliseu, como ele se sentiu perto de Eliseu? Ele sentiu que Eliseu era infinitamente superior e maior do que ele. E o cara morava num barraquinho. Mas por quê? Eliseu tinha o quê? A fonte de água viva. Uma coisa é você ter uma caixa d'água, querido. Uma coisa é você ter um reservatório de água. Outra coisa é você ter um poço. Porque o poço, ele está numa região onde brota a água da terra. E você vai tirando a água volta. Você tira a água volta. É isso que Deus é para nós. Deus não é uma cisterna rota. Deus, ele é um poço. Deus é um manancial de águas vivas, cujas águas nunca faltam. Por mais que você tira, sempre vai ter, sempre vai ter. E já essas coisas não. Então, quando você começa a desejar ser igual a essas pessoas, tome cuidado, porque você vai se transformar num soberbo, num violento, num glutão, num cobiçoso, você vai ser malicioso também, você vai levar tudo na malícia, você vai ser uma pessoa que vai oprimir sempre o mais fraco, você vai sempre se sentir superior aos mais fracos. Você vai ser irreverente em relação a Deus, você vai achar que você não precisa de Deus, que você não depende de Deus, que não depende de ninguém, e você começa até a brincar e defamar, como eles falaram aqui. Cadê Deus? Deus nem está vendo o que eu estou fazendo. É assim que os arrogantes, que os avarentos, que os presunçosos, que os soberbos se comportam. Então você vira esse tipo de pessoa. Será que é isso que você quer? Eu ouvi o Caio Fábio falando uma vez, eu nunca mais esqueci, ele falava o seguinte: se o safado soubesse a vantagem de andar certo, ele andaria certo só para ter vantagem. Porque é verdade, querido. Porque é exatamente isso que acontece com Asaf. Ele tem essa crise de fé, ele tem essa crise, mas de repente, aqui no versículo 15, as coisas começam a mudar. Ele começa a enxergar de outra maneira. E ele fala assim, ó, se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Porque ele quis entender isso. Por que o cara prospera, o cara é ímpio, o cara prospera, o cara tem facilidade, eu aqui com as minhas dificuldades? Isso é o que ele achava, é como ele via. Mas aí no versículo 17 ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Sabe o que aconteceu aqui? Asaf saiu do playground. Asaf saiu da religiosidade. Asaf saiu da imaturidade e passou à maturidade. Ele teve uma metanoia, uma transformação, uma renovação de mente. Ele falou, o que eu estou fazendo? E põe a mão na cabeça, o que eu estou fazendo? Como eu pude pensar isso? Quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele viu com quem ele tinha acesso, quando ele realmente percebeu quem era o Deus dele, ele falou, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. É um louvor que a gente, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E como eu já falei no início da mensagem, lá em João, quando Jesus fala para os seus discípulos, sem mim nada vocês podem fazer. Nada. Nada. Aqui no versículo 21 ele fala, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, olha o versículo 22, agi como um insensato e ignorante, minha atitude para contigo, ó Deus, era de um animal irracional. Olha isso.
Versículo 22. Agi como insensato, ignorante, minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Isso aqui é animal irracional? O cachorro é racional ou irracional? Irracional. O cachorro ele vomita e come o próprio vômito. Você faz isso? Hã? Ele está falando exatamente isso, que esse tipo de desejo, esse tipo de visão dele, esse tipo de questionamento dele, foi de um tolo. Porque insensatez quer dizer isso, burrice, tolice. Fui um abestado. Olha onde eu trouxe o grau de comparação nas coisas materiais. Sendo que a minha riqueza está aqui, ó. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ah, pastor, mas a gente pode ter tudo. Você pode ser o cara mais bem-aventurado da terra. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Só que você não pode se transformar num soberbo, num avarento, num arrogante, num presunçoso. E foi esse tipo de gente que ele quis ser. Foi esse tipo de gente. Ele teve inveja do safado, ele teve inveja do ímpio. É o que acontece hoje, tem muita gente que tem inveja do bandido. O camarada ele trabalha, tem as suas dificuldades, as suas limitações, ele vê o bandido, o traficante lá andando de carro novo. Ah, eu queria ser. Como assim eu queria ser igual a ele? Para! Levante a cabeça. Veja que você tem dignidade, você tem pouco, mas que você tem é com o seu suor, é com o seu sacrifício, é com o seu caráter, é com a sua determinação, com a sua dedicação, é fruto do seu esforço. Agora a gente começa a se iludir. Por quê? Porque a gente vai navegando no Facebook, a gente vai navegando no Instagram, a gente vai imaginando como seria a nossa vida se nós estivéssemos numa ilha paradisíaca, se nós tivéssemos o melhor carro, se nós tivéssemos a melhor casa, se nós tivéssemos o melhor emprego, se nós tivéssemos tudo aquilo que a gente quisesse comprar, a gente pudesse comprar, como se isso fosse trazer uma paz, uma alegria ao nosso coração. Se fosse assim, querido, os ricos e os famosos não tinham depressão, não tinham ansiedade, não tomavam antidepressivos, não ficavam paranoicos e não se suicidavam. Você acha que o maior índice de suicídio está na classe alta ou na classe miserável? Pobre não se mata, ele morre. Agora é o rico que se mata. O maior índice de suicídio, querido, é no próprio Japão, sabia? Japão, o que é? Um país de primeiro mundo. A média mundial de suicídio, da pessoa se matar, é 9 pessoas por cada 100 mil habitantes. 9 para cada 100 mil habitantes. É a média mundial. Sabe qual que é a média no Japão? 50 pessoas para cada 100 mil habitantes. Aí você vai falar assim, mas por quê? Eles não têm comida? Não, eles têm comida. Eles não têm, ele se matou por quê? Porque ele não comprou um iPhone? Eles têm. Ele se matou por angústia, é por vazio interior, é porque tinha algo aqui dentro dele que ninguém preenchia. Então nós temos que aprender com Asaf para nós não nos transformarmos nesse animal irracional, que apesar de estarmos na igreja, apesar de cantarmos, apesar de falar que Jesus é tudo para nós, apesar de falar, sou uma florzinha de Jesus. Olha como o Fernando canta alegre, isso é uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Ai, Jesus é tudo para mim. Mentiroso, hipócrita. O coração está cheio de inveja, cheio de ganância, cheio de vaidade, querendo isso, querendo aquilo, desejando isso, desejando aquilo, buscando isso, buscando aquilo, querendo fazer tudo para os outros ver. Não quer fazer as coisas para Deus ser glorificado, não quer Ele ser glorificado. O que Ele dá com a mão, Ele mostra a outra, mostra o pé, põe no Face, põe no Instagram, põe no Facebook e ainda paga para impulsionar a publicação dele, porque Ele deu uma cesta básica ou deu uma caixa de bombom para alguém. Tipo de gente medíocre, tipo de gente insignificante, que quer ser reconhecido, que quer status, que quer média. Querido, eu e você temos um alvo, e é o de João Batista, quando ele dizia, convém que ele cresça e que eu diminua.
Nós não temos que querer ser reconhecido por ninguém. Nós não temos que querer ser melhor que ninguém. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deixa eu falar uma coisa para você. Já se sinta um privilegiado, uma privilegiada, porque Ele te escolheu. Você tem esse privilégio de poder ter esse Deus que te pega pela mão, que te segura. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Ele toma pela minha mão direita e me sustenta, e me segura. Querido, o que você quer? Você quer andar sozinho? Você quer andar sozinho? Você quer andar sozinha? É isso que você quer? Deixa eu falar, eu não. Eu quero segurar essa mão 24 horas por dia, porque eu sou um ser que trupico. Eu sou um ser que cai no buraco. Eu sou um ser que pisa em lama. Eu sou um ser que sou inconstante. A gente anda como se fosse um bêbado pelas ruas aí, tropeçando, caindo, pecando, fazendo coisas que não convém. Mas toda vez que a gente cai, a mão fica estendida, porque Ele está segurando, e aí Ele puxa para cima de novo. Ele puxa para cima de novo. E não importa que a gente caia 1, 2, 10, 100. Mas se você estiver segurando na mão dele e não largar, você vai cair, mas ele vai te levantar. Você vai cair, mas ele vai te levantar. Você vai cair, mas ele vai te levantar. E aí os outros ficam tudo falando, ai, mas olha lá o cara. Mas eu estou segurando aqui, ó. Agora, quando eu não estou segurando, eu caio e me esborracho. Eu caio e fico prostrado. Mas se eu estiver ali, ó, segurando na mão dele, me sustentando, eu preciso de dinheiro, eu preciso de prosperidade, eu preciso de fama, eu preciso ser reconhecido, eu preciso de alta ajuda, eu preciso de alta performance, eu preciso de metas, eu preciso disso. Não, eu preciso só segurar essa mão. A minha maior necessidade é estar segurando nele. Baianinho, Baianinho, quantas vezes você caiu, meu filho? E se não tivesse segurando essa mãozinha, aonde estaria? Giovaninho, Giovaninho, quantas vezes? Mas essa mãozinha, você que está aí, eu que estou aqui. Agora, quando eu sou soberbo, eu falo assim, bye bye, não preciso, eu já sei andar sozinho. Querido, se eu tiver com, não importa, ou se tem uma coisa que eu tenho consciência, que eu nunca sei andar sozinho. Eu preciso. Ai, pastor, mas você tem 40 e... Aí vocês não sabem a minha idade, né? 45 anos de crente. Eu nasci no berço cristão. Mas ai de mim se eu ficar 10 segundinhos sem segurar nessa mão, mas eu vou cair, mas o tombo vai ser tão feio, que vai apagar tudo que eu fiz nesses 45 anos. Mas se Ele continuar me segurando, querido, eu posso cair, mas Ele me levanta, eu caio, Ele me levanta, eu caio, Ele me levanta. Assim como Pedro, que estava afundando, e aí Jesus pegou na mão dele e ergueu. Assim somos nós. É isso que nós precisamos. Foi essa consciência que trouxe maturidade para Asaf. Quando ele viu que a mão de Deus era que sustentava ele. Olha o que ele fala: tu me diriges com o teu conselho. O Senhor me orienta. Nós temos esse Espírito Santo, que quando a gente está com muita raiva de alguém, a gente quer pegar aquela pessoa e estrangular, o Espírito Santo é só para aqui e fala assim: perdoa. O inimigo fala assim: mata, estrangula, exclui. Aí o Espírito Santo te dá o conselho e fala: deixa para lá, perdoa. Não, mas foi, eu perdi. Fica tranquilo, mas tem eu para te dar do que o diabo para levar. Fique em paz. Olha, nós temos esse conselheiro que está conosco todos os dias. A quem tenho nos céus, senão a ti. Olha a consciência dele como abre, você viu? Ele começa falando, olha, quase os meus pés desviaram, mas a consciência dele foi se abrindo. A quem tenho no céu, senão a ti. E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Espera aí. Nada mais desejo além de estar junto a ti. Ele estava desejando a saúde dos caras, ele estava desejando o dinheiro, a prosperidade, as coisas que os ímpios tinham, ele estava desejando tudo. Agora ele fala: não desejo mais nada, o meu desejo é o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Querido, é essa consciência que faz toda a diferença na nossa vida.
É por isso que a gente tem que parar de querer ficar arrumando chifre na cabeça de cavalo, como tem um ditado, né? Pelo em ovo. Tem hora que a gente tem essas amnésias. E a gente começa a duvidar do amor de Deus, a gente começa a ver coisa onde não tem, a gente começa a fazer tempestade em copo d'água. O que a gente tem que fazer, querido, é manter essa chama acesa. É ter essa consciência todos os dias que sem Jesus nós não somos nada. E quando o nosso fogo estiver apagando, vamos colocar mais lenha. Vamos colocar mais lenha. Vamos orar, vamos falar. Quando o diabo soprar e falar, nossa, sua vida é medíocre, sua vida é isso, sua vida é aquilo, você fala, rapaz, olha a mão que eu estou segurando. Olha a mão que eu estou segurando. Essa mão criou o cosmos. Isaías 49, versículo 15, diz, pode uma mãe esquecer-se do seu filho a quem ela ama? Querido, a mãe pode ter 50 filhos. Ela sabe o nome de todos, ela sabe o aniversário de todos, ela sabe a necessidade de cada um. Porque mãe é mãe. Mas sabe o que o profeta diz? Como Deus se revela para nós e fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que é algo impossível, né? Uma mãe esquecer do filho, pode acontecer, mas é muito improvável. Ele fala, eu, Deus, todavia não me esquecerei de ti, sabe por quê? Na palma da minha mão eu tenho gravado o seu nome. Você não é um escritinho, um bilhetinho que Deus guardou no bolso, e aí ele pôs o paletó na lavanderia, lavou e o seu nome esqueceu, foi pelo ralo, você está gravado. Aí você fala assim, então nós podemos fazer tatuagem, né? Porque Deus tem a tatuagem lá, o seu nome que ele está lá. Na palma da mão dele, ele tem gravado o seu nome. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe todos aqui para mim. Vocês que estão aqui, você que está me acompanhando da sua casa. O que te preocupa? O que te incomoda? Será que você não está agindo como Asaf falou aqui, como um animal irracional? Você realmente crê em Deus? Se você crê em Deus, querido, ele fala, não temas. Se você realmente crê em Deus, ele diz, eu cuido de ti. E isso tinha que te dar um refrigério na alma. Isso tinha que te dar um descanso. Agora, quantas pessoas vivem dessa crise de fé? Por quê? Porque estão olhando para o ímpio, estão olhando para as coisas que não deveriam olhar, quando nós deveríamos estar olhando, olha a mão que eu estou segurando. Será que esses mafiosos, será que esses corruptos, será que esses bandidos, será que esses mercenários, será que esses avarentos têm o privilégio de segurar essa mão? Não, mas eu estou segurando essa mão. E eu sei para onde eu vou, eu sei o que ele tem feito por mim, e eu sei que aconteça o que acontecer. Como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora tome cuidado para essa vaidade, essa insensatez, essa ignorância não invadir o seu coração e você medir a sua vida pela vida dos outros. Porque deixa eu falar uma coisa para você, não existe ninguém que tem um tesouro maior do que você tem. Se você tem Jesus aí, querido, não tem o ouro, não tem a prata, não tem os prazeres desse mundo, não tem nada maior. Na verdade, é essas pessoas que no fundo, têm inveja de nós. Por quê? Porque nós temos o que eles não têm. Não estou generalizando, mas a maioria é isso. Ele está abastado, ele vira soberbo, ele está abastado, ele vira arrogante, ele está abastado, ele não tem dificuldades, ele não tem crise, ele se sente autossustentável. E a maior desgraça do homem é ele achar que ele pode as coisas sozinho. Como Paulo escreve em Romanos, ele fala que esse tipo de gente é aquele tipo que Deus entrega aos próprios sentimentos. Sabia? A maior desgraça do homem é Deus falar, você acha que você consegue sozinho? Então vai sozinho. A partir de agora é você e você. Faz o que você quiser, faz o que você achar que é certo, faz o que der na sua telha. Aí ele vira o mais miserável e desgraçado de todos os homens. Porque é isso que acontece. Quando a gente é entregado aos nossos próprios sentimentos, querido, a gente só faz porcaria. A gente só toma a decisão errada. A gente só estraga a nossa vida. Mas quando nós estamos segurando nessa mão, quando a nossa vida é pautada por Ele, quando nós estamos ouvindo o conselho dEle, tudo muda.
aí nós não queremos mais nada na terra se não estar junto dele. Como ele diz aqui: os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Então isso vai para você que está aí na sua casinha, que fala assim: eu não tenho, acho que eu nem preciso mais ir na igreja, nem vou mais buscar Deus não. Para mim está tudo bem. Tá, vai, continua tomando as suas próprias conclusões, continua sendo esse animal irracional, ignorante, como Asaf fala aqui, insensato. Olha só, ele mesmo: eu sou insensato, ignorante, sou como um animal irracional. Então, querido, tenha essa consciência que Deus é tudo, e quando você está nele, você não é um tipo de pessoa que vai ter tudo que você imagina. Não é isso. Você não vai ganhar o mundo inteiro, nada disso. Você não vai realizar todos os teus sonhos, longe disso. Mas você vai ser alguém, você vai ser espécie de um ser humano que, ainda que seja pouco que você tem, você sempre vai estar satisfeito e contente em toda e qualquer situação. Porque tem gente que pode chegar a ter tudo, conquistar, alcançar tudo, mas nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar feliz. Mas quando você tem Jesus, você está suprido de toda a sua necessidade. E aqui no 28 fala: mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. A maturidade chegou para Asaf. E a maturidade quer chegar para você também. Quer ser livre? Porque esse tipo de gente, querido, jamais é livre. Ele só é livre quando ele atinge essa maturidade. Ele só é livre quando ele entende isso. Que Deus é tudo. Você pode fazer psicologia, psicanálise, você pode estudar, você pode ser poliglota, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Mas se você não chegar a essa consciência que você precisa de Deus, você precisa de Cristo, que você é pecador e o sangue de Cristo é que te purifica de todo pecado, você é perdoado pelo que Jesus fez por você, não pelo que você faz. Se você não tiver essa consciência, você vai andar e agir como um pobre, miserável, cego, desgraçado e nu, que nunca vai ter paz, nunca vai ter refrigério na alma. Mas quando essa consciência chega, você fica livre. Amém? Então não vamos mais agir como um animal racional. Sei que você está longe do seu irmão, mas vão apontar o dedo para ele. Não seja irracional, viu? Aponta aí para ele, para ela. Não fique medindo a vida pelo que você tem, pelo que você possui. A nossa vida não consiste nisso, querido. A nossa vida consiste no nosso caráter. É na nossa integridade. Como que eu vou ter inveja de safado? Obrigado, Daniel. Como que eu vou ter inveja de safado? Como eu vou ter inveja de corrupto? Como que eu vou querer ser igual a um traficante? Como que eu vou querer ser igual a um ator famoso de Hollywood? Um artista famoso? Eu quero ser igual a Jesus. Porque Jesus foi aquele que Deus olhou para a terra e viu ele e falou assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu quero ser esse tipo de gente que dá prazer para o Pai, que se agrada, que o Pai se agrada. Imagine você, pai, você, mãe, que tem um filho extremamente bem sucedido. Ele é um médico, é um empresário, tem dinheiro, extremamente bem sucedido, mas ele é arrogante, ele é avarento, ele é ingrato, ele não vem te visitar, ele simplesmente cuspiu no prato que comeu. Você estaria feliz? Só pelo fato de seu filho ser bem sucedido financeiramente? Ou o que deixa você feliz? É quando você vê que não importa o que ele possua materialmente, mas ele tem índole, ele tem caráter, ele é honesto, ele é um excelente esposo, um excelente pai, um excelente filho. Ele fala a verdade. Não é isso que te enche de gozo? Assim é o nosso Pai Celestial. Mas a gente não quer ser esse tipo de gente, a gente quer ser essa média farisaica, hipócrita que existe aí. Que posta de bonzinho, que posta disso, mas interiormente são safados, ignorantes, soberbos, blasfemos. Vamos colocar em pé? Nós vamos orar. Muitas pessoas aqui participando pelo Facebook, fazendo seus pedidos de oração, e nós vamos orar por essas pessoas. E você que está aqui também, coloque em Deus, como nós ensinamos há 2 domingos atrás,
A oração, querido, dá permissão para Deus agir na nossa vida. Ah, pastor, mas Deus já não sabe de tudo? Sabe, mas quando eu oro, eu estou pegando um problema que eu não estou conseguindo resolver e estou transferindo para a mão de Deus. E falando, Senhor, resolve para mim. Quando eu peço algo para Deus, eu estou falando assim, Senhor, olha, eu estou passando uma situação e eu preciso da tua ajuda. Então eu estou dando permissão para Deus agir na minha vida. Por isso que é fundamental a gente orar. As pessoas não querem mais ter essa comunhão com Deus e nós temos que orar, querido. Temos que colocar diante dele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, como a Bíblia diz. Então, nessa oração, nós vamos incluir aqui a vida do Carlos e família, da Ketty e família, da família Saraiva, João Miguel e família, Jussara e família, Noêmia, Odair, Prado, Claudete, Janaína e família, Israel e família, Ayrton Júnior, que está com Covid, Roque Ferreira, que está com Covid, Paulo César, que está com Covid, olha quantas pessoas com Covid, Joaquim Leão, irmão Toninho, irmã Carminha, Alain, Lúcia Santos e família, Sandra e família, que está com Covid, a Evelyn, Antônia Magali, Teocrides e Maria Aparecida, Odete Caetano. Um beijo para a Detinha, né? Minha secretária lá, o Dete, ela machucou os dois pés de uma vez só. Um beijão, viu, Detinha? Está nos assistindo também. Mãe, irmã da Valéria, que está com Covid. Maria do Carmo e família. Vanessa Modesto e família. Adilson Gomes e Daniela. Vera Lúcia e família, que está com Covid. Daniela, Isabel, Brasilina, Carla, Edileide e família. E o nosso querido Toninho, né, irmão da nossa irmã Zélia, que também está internado, mas graças a Deus saiu da UTI, está no quarto, e vamos orar para a recuperação dele ser o mais rápido possível. E oração também pelas famílias que perderam seus entes queridos, né, pelo Covid, muitas pessoas, aí já passamos mais de 130 mil mortos no nosso país. Oração por todos os nossos missionários, lembrando que o Richard está lá na Argentina também, isolado, o Marcos também lá na aldeia, né, os nossos missionários, sem poder saírem também, que Deus sustente eles lá também, e os missionários que estão aí no exterior também, que nós venhamos estar intercedendo por todas essas pessoas. Quem mais precisa de oração aí? Amém, querido. Então leve seu pensamento a Deus. Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Vamos orar? Pai, é no Teu nome, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós colocamos aqui em oração, crendo que o Senhor é um Deus que pode, crendo que o Senhor é o Deus criador do cosmos, crendo que nada é impossível para o Senhor, crendo que a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedindo, crendo, nós receberíamos. Então é no Teu nome, Jesus, que eu peço agora a Tua cura, a Tua unção, a Tua graça. Vá de encontro agora, visita essas vidas aonde elas estiverem, dentro de suas casas, dentro dos hospitais, dos seus lares. Senhor, aonde estiver uma vida agora ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração, que o Teu Espírito Santo entre com o seu conforto, entre com o seu refrigério, que elas venham sentir, meu Deus, um apertar em suas mãos, que a sua própria mão segurando cada um, sustentando, para que não caiamos, para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra. Senhor, nós temos total consciência que nós precisamos do Senhor mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os prazeres desse mundo. O Senhor é a nossa fonte inesgotável de recurso. O Senhor é o nosso manancial de águas vivas. Tudo o resto é cisterna, tudo o resto são cisternas rotas, são caixas que retêm um pouco d'água, mas acabam. Mas o Senhor não, o Senhor nunca acaba. O Senhor é uma fonte de água viva que pode suprir toda a nossa necessidade, seja ela de enfermidade, seja ela de angústia, seja ela de desespero, seja ela de traumas. Não importa, meu Deus, os problemas que estejamos enfrentando, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso é no Teu nome, Jesus, que profetizamos cura, libertação, restauração, refrigério na alma. Torna da alegria de ver. Não permita, meu Deus, que os Teus filhos, as Tuas filhas vivam em crise de fé, crise teológica. Que nós venhamos entender que o Senhor é tudo para nós, que precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos, mais do que a água que bebemos. É no Teu nome, Jesus, que pedimos, e em Teu nome que agradecemos. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça no nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Uma ótima semana para todos vocês que estão aqui, você que está na sua casa. Deus abençoe.